Parecia-me que, com essa consciência, possuíamos o poder de nos libertar. Como um pássaro, flutuar ao nosso lado e observar a nós mesmos. Como um pássaro, disse eu, como um pássaro, pairando eternamente sobre nós, supervisionando e sentindo. Então, senti que já não estava mais em meu corpo físico, mas pairando no ar gelado, observando, instigando e sentindo. Eu li Os Pássaros. O livro Os Pássaros foi escrito por Frank Baker e publicado na Inglaterra em 1936. A história se passa na década de 30 e conta sobre uma invasão de pássaros, milhares de criaturas aladas que passam a popular as principais cidades do planeta. Além de ocasionalmente atacarem os seres humanos, essas aves ocupam o espaço urbano, então elas vão poluir os reservatórios de água, causar acidentes, enfim, um transtorno gigantesco. A história é narrada por um homem que sobreviveu a esse verdadeiro apocalipse e que muitos anos depois se esforça em contar para a filha como era o planeta antes de toda essa destruição. O que eu citei para vocês é o fio condutor da narrativa, é o que movimenta a trama. Mas, para minha grande surpresa, não é o tema principal dessa história. Muito mais do que uma invasão de pássaros, a obra trata sobre a condição humana, a decadência moral do nosso mundo. Entre várias questões citadas pelo Frank Baker, está, por exemplo, a nossa incapacidade em lidar com a nossa própria sexualidade ou o vazio da nossa existência. Sério, o autor ele é tão pessimista que o apocalipse acaba sendo bem-vindo. É uma oportunidade para nós recomeçarmos, revermos os nossos valores e estrutura social. Nessa linha de raciocínio, é importante destacar que esses pássaros não são criaturas comuns. Eles não se parecem em nada com outras aves, não podem ser mortos nem capturados. Pior, se no início eles se apresentam como uma massa, uma nuvem disforme no horizonte, com o tempo eles se individualizam. Cada pássaro passa a acompanhar um ser humano em específico. Então, no trajeto para o trabalho, na hora de dormir, no momento das refeições, tem sempre um pássaro observando. Muitas pessoas simplesmente enlouquecem com isso. Eu adoro a construção dessa ameaça, esses pássaros meio místicos. Eles podem representar um castigo divino, um símbolo, uma metáfora, um reflexo da nossa própria crueldade. Então existem várias interpretações possíveis. Mas, mesmo curtindo muito a ideia do livro, a leitura, na minha opinião, acabou sendo bastante arrastada. Um dos pontos que me desagradou foi justamente essas reflexões propostas pelo autor. Me pareceu tão comuns, assim, tão imaturas. Lá vamos nós falar sobre a crueldade do capitalismo, a arte como substituta da vida, os benefícios de uma existência em comunhão com a natureza. Eu já li isso muitas e muitas vezes. Eu sei que eu preciso contextualizar a obra. Ela foi escrita há 80 anos, em um momento delicado da Inglaterra, o período entre guerras, mas ainda assim, tudo me pareceu extremamente superficial. Outro ponto de atenção são as muitas e muitas descrições do texto. Lembrando, esse narrador está contando a história para sua filha, que já é uma habitante desse mundo pós-apocalíptico. Então ele se vê obrigado a explicar em detalhes coisas banais que ela desconhece completamente. Por exemplo, o valor do dinheiro, o funcionamento do rádio, o papel da publicidade. Isso é muito chato. Nós, leitores, já sabemos como tudo isso funciona. A única chance desse tipo de descrição dar certo seria se o Frank Baker fugisse do lugar comum, oferecesse outras perspectivas sobre objetos conhecidos, mas isso não acontece de forma alguma. Enfim, na minha opinião, essa é uma obra com algumas qualidades, muitos defeitos e uma edição linda da Dark Side. A capa, a arte conceitual, vou mostrar para vocês. Tudo aqui é de cair o queixo. Inclusive, a obra traz vários extras sobre a vida do autor, a sua trajetória e sobre a polêmica envolvendo o filme homônimo do Alfred Hitchcock. Teoricamente, o filme Os Pássaros, do diretor inglês, não foi inspirado nessa obra, ele foi adaptado de um outro conto.
mas muitas pessoas acham que rolou aí uma inspiração. Inclusive, o próprio Frank Baker ameaçou processar o Hitchcock por plágio. As duas histórias, na minha opinião, são bem diferentes. O filme do Hitchcock ele é muito mais voltado para o terror, para o suspense, mas se você curte o filme, eu recomendo a leitura de Os Pássaros. Na minha experiência, foi como ter duas visões de um mesmo tema, o que é sempre muito interessante. Grande beijo e até a próxima!